Fala pessoal, na aula de hoje então a gente vai dar continuidade no que a gente estava vendo ontem, na aula anterior, onde a gente parou aqui, né? A gente começou esse dashboard com o gráfico por estado e também a segmentação de dados por região. Muito bem, para a gente dar continuidade então, o que faltava, né? A gente quer colocar uma outra segmentação por serviço. Então vamos lá, como é que a gente pode fazer isso? Vou fazer uma cópia dessa própria segmentação que eu já tinha. Ctrl C, Ctrl V então. E vou apenas substituir aqui a região pelo campo do serviço, né? Então eu vou remover aqui a região que se encontra aqui na tabela unidades. E eu vou habilitar o serviço. Prontinho, já criei minha segmentação. Se eu quiser trabalhar com ela em outro formato, né, pessoal? Lembra que eu falei para vocês que nesse formato aqui é legal também, né? Mas só para passar um outro formato para vocês, o que a gente pode fazer aqui, né? Vou entrar nessa pequena seta para baixo e voltar a deixar no formato de lista, né? Vou vir aqui nos visuais, configurações da segmentação, e essa orientação, se eu trocar de vertical para horizontal, ele fica assim nesse aspecto, tá, pessoal? Ele faz essa quebra. Também é um outro recurso aí, então, para você saber que é possível, né? Legal? Agora, para dar continuidade, vamos começar aqui com a parte dos cartões. Seria legal preencher essa primeira barra aqui com os cartões, né? Quais seriam esses cartões? Cartões com soma, média, quantidade, quantidade de clientes diferentes e soma dos projetos concluídos. Vamos lá. Primeiro cartão, eu vou colocar nele o valor, né, que seria a minha soma total que eu tenho nessa base, né? Já posiciono ele aqui. Vou aproveitar para, nesse primeiro cartão que eu criei, já caprichar no layout dele, para justamente me servir aí para os outros que eu vou estar replicando, né? Eu vou entrar aqui em valor do balão, vou colocar uma outra cor só para dar uma destacada. Posso embelezar esse cartão à medida do que eu precisar, né, pessoal? Tem diversas opções, igual fizemos em outras aulas também. Esses aqui, como eu já tenho esse fundo, eu vou deixar assim para não ficar uma coisa muito poluída. Quero um cartão com a quantidade, então esse próprio valor, basta eu entrar na seta à direita dele, né? E alterar aqui para contagem no caso, né? Faço outra cópia, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. E troco para média. Também entro na seta e escolho a opção da média. Muito bem. Para o próximo cartão, eu quero a quantidade de clientes diferentes, né? Então, vou fazer uma cópia dele. Que essa quantidade de clientes diferentes, você se lembra que lá na aula anterior, na nossa tabela de medidas, a gente criou justamente uma métrica para isso, né? Quantidade de clientes diferentes, né? A gente utilizou uma função para fazer essa medida aqui, né? Lá dentro da nossa tabela de medidas, né? No caso é a função distinct count, né? Que permite a gente fazer esse tipo de métrica, né? Então aqui vamos tirar essa média e jogar para lá a quantidade de clientes diferentes. Muito bem, acho que não foi, deixa eu clicar de novo. Agora sim, são 9 clientes que temos aí na base, maravilha. E o último indicador que precisamos é a soma dos nossos projetos que já estão concluídos. Você se lembra que lá na base você tem a coluna, né, que te informa se é um projeto que está concluído ou não, né? Então tá bom. Vou copiar esse cartão, colo ele. E essa soma de projetos concluídos, pessoal, a gente também fez com uma métrica, né? A gente criou dentro lá da nossa tabela de medidas a soma dos concluídos fazendo a função calculate, né? Na aula anterior expliquei para vocês aí sobre essa função, né?
Então, vou colocar aqui a soma dos concluídos, maravilha. Então tá bom. Primeiro pedaço aqui do Dash, vamos dizer assim, já está funcionando. É sempre legal você ir testando se os seus filtros estão condizentes com as suas informações, né? Se quando você aplica os filtros as informações estão variando, se estão fazendo sentido. Beleza. Bom, próximo indicador que precisamos aí seria um gráfico de pizza por serviço, né? Esse daqui vai ter um detalhe, né? A gente vai querer desconectar ele da segmentação por serviço. Então vamos lá, uma coisa de cada vez. Gráfico de pizza por serviço. Vou chamar aqui para o painel, então, um gráfico de pizza. E vou colocar nele o campo do serviço e o campo do valor, né? Beleza, ele já foi criado aqui. Maiores embelezamentos vou deixar para no final dar um geral nos gráficos. Então só vamos deixar ele aqui ocupando espaço por enquanto. Você viu, né, pessoal? Só contextualizando com Excel, quando você cria esse tipo de gráfico aqui no Power BI, ele automaticamente já traz, né, as fatias com tanto o valor quanto a participação percentual, né? Coisa que lá no Excel não acontece, né? Lá a gente tem que escolher configurações, né, para trazer essas informações. Apesar disso, né, pessoal, se você entrar aqui nos visuais e você entrar nos campos dos rótulos de detalhe, você tem toda a configuração aí do que você quer apresentar nessas fatias, né? Se vão ser valores, se vão ser só os percentuais, só os valores, os dois juntos, enfim, tem N opções aí para você também, né? Agora o ponto que é importante aqui, esse gráfico não queremos que ele converse com a segmentação do serviço, né? Porque não vai fazer muito sentido, né, eu ficar filtrando o meu painel para as demais informações se modificarem. E esse gráfico a gente não quer que ele traga isso, né? Vai ficar um pouco repetitivo, né? Você já tem esse total lá no cartão lá em cima, né? Então, pessoal, quando você não quer que algo varie conforme um outro indicador que está sendo clicado, vamos dizer assim, você pode clicar lá em cima na guia do formato. E lá na esquerda você clica em editar interações. Dessa forma, se você clicar nesse círculo, como eu já estava, né, com essa segmentação habilitada, se eu clico nesse círculo, o que eu estou falando? Estou falando para o Power BI parar de rodar esse gráfico, vamos dizer assim, quando eu clicar lá naquela segmentação. Se eu quisesse reabilitar ele, bastaria eu clicar nesse outro ícone que fica na esquerda, né? Era isso. Eu vou então fechar esse menu de editar interações para sumirem esses ícones aqui, né? E tudo voltar ao normal. Então, se agora eu filtrar alguma coisa, esse gráfico não muda mais, né? Beleza? Dando sequência, a gente quer uma tabela com a soma por cliente, com participação percentual, com formatação condicional. Então, vamos lá, uma tabela com a soma por cliente. Vou chamar para o painel uma tabela, então. Colocar nela o campo do cliente, o campo do valor, e vou fazer uma coisa que a princípio não vai fazer sentido, né? Mas eu vou repetir o campo do valor aqui nessa tabela. Como é que eu vou fazer isso? Pegar o próprio valor e arrasto ele aqui para dentro dos eixos aí que estão alimentando a tabela, né? Dos campos que estão alimentando a tabela. Por que eu fiz isso? É para justamente nesse segundo valor aqui, ao invés de a gente ficar repetindo os valores, a gente trabalhar com a métrica da participação percentual, né? Para isso, você viu que eu clico aqui na seta para baixo, mostrar valores como porcentagem do total geral. E pronto, ele já me colocou aqui a quebra de participação percentual de cada um dos clientes para o meu faturamento total, né? Então eu bato o olho aqui e eu falo, olha legal, esse cliente é 15%, tem cliente que é apenas 8%. Se eu quiser do maior para o menor, basta eu clicar no título, que ele vai fazer essa classificação aqui para a gente, né? Beleza. E como é que eu vou colocar formatação condicional aqui, né? Clico na tabela, vou lá para os visuais dela. Entro aqui embaixo, pessoal, na opção elemento de célula.
ele vai me perguntar a qual série eu quero aplicar as configurações de formatação condicional que eu tenho aqui para baixo, né? Não é na série do cliente, é na série da participação percentual em relação ao total, né? E aqui eu sou livre para escolher, né, pessoal? Tem tela de fundo, fica assim, nesse formato. Às vezes é ruim porque dá uma escondida no número, né? Se você quiser o de ícones, vou habilitar o de ícones e vou entrar no FX para poder fazer maiores edições. Ele já vai abrir aqui para a gente uma tela onde a gente vai poder escolher aí as configurações que a gente achar que fique melhor. Só um instante que ele está abrindo a tela para a gente. Agora sim, estamos aqui na janela certa, né? Aqui sim a gente vai fazer o quê? Aqui você viu que você tem uma grande chance aí de escolher, né? Igual eu mostrei numa aula anterior, né? De 0 até tanto, quero que fique determinado ícone, enfim. Aqui você pode alterar os estilos dos ícones, né? Vou pegar lá o penúltimo, é um que eu gosto. Acho que fica discreto, fica bom para bater o olho e enxergar as informações. Aqui as faixas, pessoal, não vou alterar elas nesse momento, tá? Acho que essas faixas estão adequadas. O que eu vou alterar aqui é essa posição do layout do ícone. Eu não gosto dele à esquerda, eu acho que à direita fica melhor. E vou apertar o OK. Aí você vai ver que eles vão sair daqui e vão vir aqui para a direita dos números, né? Acho que tende a ficar um pouco mais organizado. Tabela também, maiores firulas nos formatos delas, podemos fazer daqui a pouco também quando a gente for mexer no layout dos gráficos.